Olá pessoal, tudo bem? Chegamos a mais um episódio do Jovem Tex. Eu já não sei mais se é o 22º, 23º, quinto, mas aqui estamos mais uma vez e muito felizes. Agradecemos pela audiência de vocês e dessa vez com o privilégio de estar aqui com a Jéssica. Eu acho que a Jéssica tem um background muito legal e um currículo bem diferente da maioria das pessoas que vêm aqui. E por isso talvez esse episódio seja bastante especial. A gente estava conversando um pouco aqui antes de começar. A Jéssica é gerente geral jurídico da Gerdau, mas teve um background só de empresa na carreira inteira. Então, trabalhou na CSN, na Companhia Siderúrgica Nacional e também na Bunge. Então, trabalhou com agronegócio e agora voltou para o aço, como ela diz. É, Ela é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, mas tem especialização e também mestrado na GV. A gente vai falar um pouco dessa carreira acadêmica dela também, falar um pouco do mestrado profissional. Não lembro se outro entrevistado nosso teve mestrado profissional, eu acredito que não. Então, é uma oportunidade super legal de falar um pouco sobre o programa. Eu mesmo super me interesso pelo mestrado profissional e acho que vai ser bem legal para mim ouvir um pouco mais. Espero que algumas pessoas também possam ter essa curiosidade. Vini, já falei demais, por favor, passo a palavra para você cumprimentar a Jéssica e a gente deixar ela falar. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Em primeiro lugar, reforçando as palavras do Tim em relação à nossa audiência, queria agradecer bastante. A gente tem recebido feedbacks bem construtivos também, e acho que é assim que a gente evolui, né? Claro, a gente sempre fala para os amigos para que a gente é super aberto às críticas também, porque é na crítica que a gente cresce. E, enfim, só agradecer. E, em segundo lugar, agradecer naturalmente a aceitação da Jéssica. Pelo que a gente estava conversando aqui, a gente vai ter um bate-papo super legal, assim, super curioso, interessante. Como o Thiago falou, a Jéssica é a primeira pessoa, a primeira profissional que tem toda a sua carreira dentro de empresa. Tivemos outras pessoas aqui conosco que ficaram um longo tempo em empresa, mas tinham uma passagem por escritórios, e a Jéssica vai ser a primeira do business mesmo a conversar conosco. Então, Jéssica, super obrigado por aceitar essa nossa conversa aqui. Como sempre, a gente fala que vocês, entrevistados, é que mandam, então a gente tem só um roteiro básico aqui que você pode ficar à vontade para sair dele e abordar todos os pontos que você julgar necessários. Mas acho que a primeira pergunta não tem como ser muito diferente. E a gente já falou um pouquinho aqui antes de começar a gravação. Por favor, se você puder contar para a gente assim como que você veio parar no direito tributário, que a gente já sabe que não foi nada natural, nada ordinário, a gente vai ficar super feliz e, enfim, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Vamos ver se a gente consegue animar as pessoas a toparem as oportunidades que aparecem na vida, porque eu acho que eu virei uma tributarista por oportunidade. E hoje eu amo direito tributário, não me imagino fazendo outra coisa, mas se aos 15 anos atrás alguém tivesse me dito, eu ia dizer que estava todo mundo bem maluco, né? Então, vamos ver se a gente consegue animar as pessoas que ainda são jovens, né? Eu já não sou mais tão jovem assim, é o Botox, a encararem aí os desafios e as oportunidades que aparecem na vida. Como é que eu virei tributarista, tá? Que é uma coisa meio aleatória. Que eu entrei na faculdade para ser promotora de justiça. Eu tinha certeza que eu ia ser promotora. Eu fui 4 anos estagiária do Ministério Público, fiz todas as áreas lá. E no último ano de estágio no Ministério Público, eu comecei a perceber que justiça era um conceito bem relativo no Brasil. E que não necessariamente, depois de todo um trabalho feito, a consequência esperada para a sociedade ia acontecer. E eu super desanimei. Desanimei demais, assim. E aí comecei a procurar outras coisas. E aí eu descobri que um advogado recém-formado, que não tinha experiência em escritório, tinha bem pouca chance
de conseguir o primeiro emprego num escritório de primeira linha, ou ganhar algum salário razoável que eu, enfim, que pelo menos compensasse o que eu tinha pago de faculdade, né? Então me bateu um grande desespero, não vou mentir para vocês, falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aquelas crises de 21, 22 anos. E alguém me falou, Jéssica, vai ser trainee, você fala um monte, você fala inglês, você vai passar em processo seletivo, ser trainee é legal. Vá ser trainee, e trainee paga bem, trainee paga o que paga um advogado pleno no escritório, e eles não ligam muito para primeira, por ser primeiro emprego, por ser faculdade de São Bernardo do Campo, né, que apesar de ser uma excelente faculdade, ainda não é os grandes nomes de algumas bancas. E aí me inscrevi em vários programas de trainee, um deles foi o da CSN, tiveram 16 mil inscritos, 40 vagas, e como eu sou uma pessoa, apesar de eu ter vergonha, né, eu ser uma pessoa naturalmente tímida, ninguém acha que eu sou, porque eu falo pelos cotovelos, então eu fui passando etapa a etapa, prova de lógica, então meu pai é professor de matemática, eu fiz muita prova de lógica, né? Não tinha boneca, né? Eu fazia prova de lógica, prova de inglês, e faz teatro, faz apresentação. Eu acho que várias coisas que eu fiz na minha vida me levaram para poder chegar nesse momento. E aí eu entrei na CSN em 2011, eu já estava fazendo a primeira pós em processo civil, e eu tinha bastante experiência em direito civil e direito criminal, que era o que eu fazia no MP, eu sabia processo, né? Então eu entrei, e a vaga que tinha lá era para ser trainee da Gerência Geral de Contencioso. E eu falei, bom, tô tranquila, vou pro... Gente, Catarina, todas as reuniões que eu faço, então me perdoe. Catarina, vou fechar a porta, peraí. Vem pra cá, vamos. Vem pra cá, vamos, vem. A Filó já arranhou a porta aqui também. Ela arranha só que agora ela Voltei. tá deitadinha. Até em eventos robustos, tipo a Bradetê, a Catarina já entrou, tá? Me perdoa. É assim. Eu Não acho tem que a gente não problema precisa nenhum. nem, a gente não precisa nem cortar essa parte, né? Mostrar os É problemas da isso. vida real, É do, isso. do home office, dos eventos. E aí entrei na CSN para ser trainee da Gerência Geral de Contencioso, e eu falei, bom, tranquilo, passo por todas as áreas, mas cível é a minha área. Esse era o plano. Eu nunca pisei um dia no cível na CSN. Logo que eu entrei lá, a CSN tinha recebido 77 autos de infração de ISS, de responsabilidade tributária lá do município de Volta Redonda. E aí o gerente geral de contencioso falou assim, Jéssica, você sabe ISS? Você tá à toa aí, né? Trainee, acabou de chegar. Eu falei, claro que eu sei. Gente, eu não sabia nem o que era ISS, assim. Eu tava naquela fase da minha carreira que taxa e tocha, se alguém falasse rápido, eu ia achar que era a mesma coisa. Aí eu falei, não, claro que eu sei fazer ISS, pode passar que eu faço, né? Acabei de chegar, vou falar que eu não sei. Aí a CSN, ela fica lá na Faria Lima, né, 3.400, e em cima, subindo, tem o Kinoplex, tinha a Saraiva lá, nem sei se tem ainda. Aí eu saí de lá, daquele dia de trabalho, e eu comprei tudo que tinha de tributário naquela prateleira. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um auto? Como é que eu vou defender ISS? Internamente não ia ter escritório, né? E foi assim que começou minha carreira de direito tributário, defendendo ISS em 2011, né, em março de 2011. E eu fiquei na CSN 7 anos, então, quando eu olho essas defesas, meu Deus do céu, eu tenho muita vergonha de ter assinado aquelas defesas. Elas ficaram bem rudimentares, né? Bem, enfim, não me orgulho, mas foi assim que começou a minha carreira lá. E esse gerente geral, 2 meses depois, ele ia sair da CSN. E aí eu falei, meu Deus, para onde eu vou, né? E ele falou assim para mim, Jéssica, se você quer uma dica de carreira, fica no tributário. A equipe aqui tá pequena. Tributário tem grandes valores envolvidos, você vai ter uma chance de efetivação imensa, o cível está completo. O tributário tem muito espaço. Fica no tributário. E aí, gente, eu sou uma pessoa que eu queria crescer na carreira, eu queria uma carreira. Foi assim que eu decidi naquele momento que eu ia ser tributarista. Por falta de formação em tributário, eu me inscrevi na primeira pós da GV, de tributário. E a GV negou o meu ingresso, num primeiro momento. Ela disse que eu era muito jovem, sem experiência profissional na área, e a GV queria 3 anos de experiência. Mas que eles abririam uma segunda pós-graduação para quem estivesse começando na carreira. Então, eu fui lá e me inscrevi de novo na GV, um mês depois, e eles negaram de novo meu ingresso, falando que eu não tinha experiência e que, mesmo assim, tinha gente com 3 anos com mais experiência do que eu. Eu fiquei revoltada.
Eu não aceitei. Então, a minha primeira dica da vida é não aceitem um não se ele não fizer sentido. Como é que você começa numa área se ninguém te dá a oportunidade? Eu só queria estudar, né? Eu não queria ser gerente geral jurídico tributário na GV, eu queria estudar, eu queria fazer pós. Então, eu fiz uma carta aberta à GV, mandei para todo mundo que eu conhecia por e-mail, falando: olha, vocês têm uma pegada profissional, vocês dizem que é para recém-formado, eu passei por 16 mil pessoas para entrar onde eu estou e vocês estão negando a minha chance de uma entrevista. Eu quero ser entrevistado. E a GV mandou me chamar, e aí eu consegui começar academicamente no direito tributário. E a CSN, a gente brinca que é uma escola, é uma empresa que ela topa o risco, ela é uma empresa litigante, naturalmente. Então, em 7 anos lá, eu cresci muito dentro da minha carreira. Então, o que começou como ISS, ninguém botando fé em mim, em algum momento eu fazia de tudo lá, e grande parte do contencioso internalizado. Então, eu acho que apesar de eu ter tido um começo sempre carreira em empresa, eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, fazer sustentação oral, e eu sabendo o processo, que era a minha formação original, eu tinha um combo que poucas pessoas têm no direito tributário. Muita gente é muito bom de direito material em direito tributário e muito ruim em processo. Eu era muito ruim em direito material e muito boa em processo. E aí eu fui aprendendo direito material com o tempo, né? Como é que eu aprendi direito material? Tá basicamente no começo, quando ninguém tem muita paciência para te explicar muita coisa, e você tá naquela máquina de moer carne que é o mundo corporativo. Eu lia tudo, tudo. Então, o que que você bota o pobre do trainee para fazer? Arruma o sistema, fica arrumando esse sistema processual que ninguém lê. Eu estava com acesso a todas as peças da companhia. Então, eu lia tudo, tudo. Eu anotava todos os precedentes. E eu entrava no site de STF, STJ e lia todos os precedentes originais. E eu assistia julgamento o dia inteiro. Então, e isso é um hábito que eu tento, dentro do possível, até hoje, manter. Então, eu trabalhava e escutava julgamento. E eu fui aprendendo os casos. Às vezes, eu não fazia a menor ideia do direito material de fundo com 2 anos de formada, mas eu entrava na reunião, eu conseguia lembrar do precedente, eu citava 2, 3 precedentes, alguém falava: nossa, a Jéssica sabe muito tributário. E foi assim que começou a minha carreira no direito tributário. Eu brinco que por muito tempo eu tive que superar essa síndrome do impostor, que é tão comum, principalmente em mulheres e mulheres jovens, porque eu sabia que às vezes eu não estava super confiante daquele tema. Mas ainda assim eu tinha estudado, tinha me preparado e eu conseguia tocar isso para frente. Tive muita ajuda no começo, tá? Eu acho que uma característica da minha carreira é que eu sempre soube aceitar a ajuda de quem estava perto e disposto. Então, eu acho que isso é mais uma dica importante, além de não aceitar o não, aceitar ajuda e saber que a gente não sabe tudo. Não é todo mundo que vai conseguir te ajudar, mas você tem que ouvir, olhar a pessoa que está te dando conselho e falar: não, eu curto a postura dessa pessoa, eu quero ser igual, eu quero me inspirar e aproveitar esse momento. Fiquei lá 7 anos na CSN. Quando a Bung me fez um convite para ir, eu tava. E aí, gente, esse convite foi muito vinculado ao meu final do mestrado. Quem fez mestrado sabe o sufoco que é. Então, eu tinha a equipe lá na CSN, eu tinha muitos processos internos, viajava muito e eu tinha que escrever. A Bung me ofereceu uma vaga aparentemente menor, né, que eu ia cuidar só de estratégico de diretos, cobrir uma licença maternidade. Eu pensei: vou ter tempo para terminar meu mestrado. Foi essa a movimentação que eu fiz. A empresa é muito bacana, mas o agro é muito diferente do setor siderúrgico. Na minha visão, tá? Eu acho que cada um vai ter uma. Mas eu cresci num mercado que era sazonal, né? Um mercado de commodities, com pouquíssimos recursos. E eu acho que o que me fez crescer foi sempre o apavoro da falta de dinheiro aqui no cangote. O agro eu não senti isso, então o ritmo era muito diferente do meu, né? E quando veio a oportunidade para eu ir para Gerdau, eu até não vou falar que eu não pensei 2 vezes, eu pensei, porque eu tinha um ótimo ambiente lá na Bung, mas a vontade de voltar pro mercado do aço bateu mais forte. Foi assim que eu fui para Gerdau, e lá na Gerdau eu tive meu primeiro desafio formal de liderança, né? Eu já tinha tido equipe, mas foi o primeiro desafio formal de liderança, então eu fui para uma vaga de gerente de indiretos, e foi assim que começa a minha carreira tributarista barra líder formal de pessoas, que aí é outro capítulo, outro desafio. Isso. Que legal. E você está há Legal, quantos né? anos na, Fala. na Gerdau, Jéssica? Setembro eu completo 4 anos. Legal. Muito legal. Continuando, então, nessa pegada, Jéssica, falando sobre a sua carreira, mais especificamente sua carreira profissional,
deixando um pouco de lado, talvez nesse momento, a parte do mestrado, a gente pode tocar um pouco mais na frente. Conta como é que foi essa mudança entre as empresas e quando você foi galgando novos cargos, novas funções e começando a perceber a importância também de gerir as pessoas. Porque eu acho que no mundo corporativo tem um pouco disso, né? Às vezes, até mais do que nos escritórios, assim, o profissional de empresa às vezes tem uma habilidade de gestão mais apurada, porque às vezes está envolto ali no ambiente com pessoas, assim, com clientes internos ali e pessoas que têm mais essa preocupação. Às vezes nós, estritamente como advogados, pecamos um pouco e não estudar tanto gestão, pessoas, a melhor forma de se comunicar de uma forma não violenta com as pessoas, gerir, incentivar na sua função, até quase que mentorar profissionais mais jovens. Como é? Você tinha esse desejo só de ser um profissional técnico, ou a partir do momento que você foi crescendo na sua carreira, você foi percebendo que, não, eu também gosto muito dessa parte de gestão de pessoas, gosto muito de coordenar, de gerir uma equipe, e além da parte técnica do direito tributário, também isso foi algo que te atraiu e foi fazendo te ter novas ambições ou não, assim, simplesmente só aconteceu. Eu sou uma pessoa de metas na minha vida, né? Hoje eu falo para a Gerdau inteira, todo mundo sabe, isso vai virar uma piada agora aqui, porque eu vou formalizar, mas que eu vou ser presidente da Gerdau. Então, dito isso, né, Gustavo Werneck, se prepare. Eu tive algumas etapas na minha carreira e eu falava que eu ia ser gerente até os 30 anos. Jéssica, etarismo é uma droga, não faça isso, deixa a vida correr, cada um tem seu tempo. Estou falando do meu tempo. O meu tempo era 30 anos e eu queria muito isso. Eu falava que eu ia ser mestre e eu ia ser gestora até os 30 anos. Mas eu vou ser muito sincera com vocês, eu não fazia a menor ideia do que era ter pessoas. E eu tinha certeza que ia ser muito tranquilo, porque eu era uma excelente técnica. Eu sempre fui reconhecida como uma excelente técnica. E o apavoro de você ter pessoas é completamente diferente de você ser o técnico. E o que que acontece nas empresas, na maioria das empresas, tá? Apesar de ter uma área de pessoas muito ativa, como tem na Gerdau, que é super parceira, no fundo você acaba reconhecendo o melhor técnico para ser o gestor. E não necessariamente o melhor técnico tem algum tipo de habilidade com pessoas. Eu sempre tive uma carreira muito solo. A minha vida pessoal é muito de atividade solo. Eu nunca curti atividade em grupo, trabalho em grupo, esporte coletivo. Então, para mim, foi um choque imenso ser gestora de pessoas. Foi uma baita oportunidade que a Gerdau me deu. Eu queria essa oportunidade, qualquer um que me escutasse com 22, 23 anos sabia que eu estava dentro do meu plano de ser gestora, e quando aconteceu, foi muito difícil no começo. Isso que eu entrei gerente de indiretos, que é uma fatia bem pequena do que eu tenho hoje. E para mim foi muito difícil, porque aprender a delegar e aprender a aceitar o trabalho do outro quando você tem um nível técnico de excelência alto é muito difícil. Então eu queria revisar tudo, eu queria entrar em todas as reuniões, eu queria dar parecer em todos os consultivos, eu queria revisar todas as peças. O que que acontece, gente? É humanamente impossível você fazer isso. E eu fui achatando a minha equipe. Eu confesso que eu fui achatando a minha equipe. E quando teve avaliação de performance daquele ano e as pessoas começaram a questionar os membros do meu time, se eles eram realmente as pessoas corretas, eu me dei conta da burrice que eu estava fazendo de não dar oportunidade e espaço para as pessoas. Quando você vira gestor de pessoas, não só. Minha carreira na Gerdau nunca foi técnica, né? Apesar do técnico ser uma parte essencial e que tinha me trazido até ali, era o momento de eu dar espaço para o meu time, não meu. É saber entrar numa reunião e por mais que você tenha resposta, você deixa o teu time falar. É saber não minar a criatividade e a confiança daquele teu time. Porque eu passei por isso e eu passo ainda. Todo mundo aqui tem seus momentos de será que eu estou no lugar certo? Será que vão me descobrir a qualquer momento aqui? Que tal? Enfim, então eu acho que conciliar isso foi muito difícil. E aí o que que eu fiz quando eu me dei conta disso? Eu fui estudar. Porque eu acho que gestão não é algo natural ou empírico, como todo mundo acha, e o que funciona para a gente não necessariamente funciona para outra pessoa do seu time. Então, por exemplo, eu fui descobrir estudando gestão, né, que para mim um dos meus maiores motivadores é o desafio e a curiosidade. Eu não ligo para reconhecimento, eu não curto elogio, eu não curto bajulação,
Você quer me empolgar, você quer me motivar, me dá um caso muito difícil para eu trabalhar. Aquele que alguém falou assim, ó, você não tem a menor chance de levar isso daí. Esquece que todo mundo já tentou. Esse você tá me reconhecendo e me valorizando e eu vou entregar pra caramba. Mas tem pessoas que curtem o quê? O reconhecimento, o elogio, o feedback. Então você tem que entender a pessoa do outro lado como líder e saber pontuar, né? E saber entender que nem todo mundo tem o seu ritmo maluco de trabalho. Eu sou uma pessoa muito acelerada. E eu tô longe de ter um burnout, é o meu ritmo. Mas não é o ritmo de todo mundo. E se a gente não cuida das pessoas, né? E isso é muito forte na Gerdau. Eu acho que eu tive muita sorte de ser líder de pessoas numa empresa como a Gerdau, porque ela estimula muito o cuidado com as pessoas. Eu acho que eu consegui conciliar o desafio profissional, que é uma empresa mega desafiadora, com uma empresa que respeita o ser humano. O Gustavo Werneck sempre pede para nós líderes que a gente dedique 60% do tempo às pessoas. Jéssica e o resto, né? É muita coisa. Mas se você acreditar nas pessoas que estão no teu time, o trabalho vai rodar, né? Então, não foi algo natural. Eu tive que aprender. Eu ainda estou aprendendo, porque a gente está falando de 4 anos. Eu tenho um caminho longo aí a percorrer, mas eu aprendi a respeitar o indivíduo do outro lado. E eu tenho uma equipe hoje de alta performance. Acho que o jurídico tributário nunca entregou tanto quanto entrega hoje. A gente tem resultados que falam por si, então é um modelo que está funcionando. Com liberdade, autonomia com responsabilidade, estimulando a atitude de dono e tentando no máximo os diálogos com verdade e respeito ali dentro do time, né? Para que as pessoas possam dizer o que estão sentindo e a gente possa corrigir a rota. Porque eu acho que é o grande diferencial de um escritório empresa. Por a gente tentar quebrar as barreiras hierárquicas, a minha estagiária hoje, de alguma das áreas, ela pode me peitar e dificilmente a gente veria isso no escritório, dependendo do modelo, né? Então, estamos nesse caminho aí. toda certeza. Interessante. Algum tempo atrás eu via uma entrevista de um dos maiores advogados do Brasil e ele falava isso. Hoje a minha vida é gerir pessoas, assim, falava para os entrevistadores, vocês não fazem ideia do que seja isso, assim, do quão difícil é e muitas das vezes estressante, porque tem problemas entre duas pessoas da sua equipe, que você não está inserido no Uhum, problema e você tem que resolver. E, naturalmente, na maioria das vezes, a demissão não é o mais fácil, e também não é o mais sugerido, mas, enfim, eu imagino os desafios que você tenha e consigo compreender perfeitamente dessa diferença entre escritório, e você deu um exemplo muito ilustrativo, que um estagiário pode chegar e falar com você de uma uhum, forma que no escritório certamente não ocorreria. Mas uma curiosidade só, Jéssica, tá fugindo um pouquinho aqui do roteiro, assim, uhum. você já pensou em ir para o escritório ou você sempre quis empresa mesmo? A vida foi acho difícil pelo seu perfil, como você falou há pouco, assim, você sempre quis empresa ou já pensou em ir para o escritório, imaginando, obviamente, que você já tem recebido alguns convites para ir para escritórios? Em vários momentos da minha carreira, eu pensei em ir para o escritório. Gente, eu acho que esse é uma coisa que todo mundo que paga honorários do lado do lado corporativo já pensou. Não vou mentir. Se você conversar com qualquer colega meu do mundo corporativo, ele vai falar: Meu Deus, eu queria ir para o escritório. Mas eu tenho uma irmã em escritório, então eu sei que assim, não é só, né? Tem todo um trabalho aí que a gente não vê, a gente só vê a hora do pagamento dos honorários. Por que que eu acho que eu fiquei tão satisfeita no mundo corporativo e algumas pessoas não ficam? E por que que eu consegui virar uma advogada que efetivamente conhece direito material, conhece direito processual, conhece a prática? Porque eu tive muitos anos de jurídico interno. Eu acho que talvez isso tenha satisfeito alguma vontade, algum desejo, tá? Eu nunca digo nunca, eu acho que eu ainda tenho muita carreira pela frente, eu não sei se um dia eu vou cansar do mundo corporativo. Hoje eu não penso, tá? Hoje eu amo o mundo corporativo, eu adoro estar perto do negócio. Eu até falo isso na Gerdau, que eu não sei se a minha carreira vai ser só no direito para o resto da vida, porque eu adoro o negócio. Eu até estou concluindo aqui a minha formação em finanças, porque eu acho que ajudou a melhorar a minha linguagem dentro da empresa, né, com os executivos. Hoje eu me vejo mais como alguém com potencial, que quer ser uma pessoa do negócio, do que alguém que quer ser do escritório. Mas eu não sei se daqui 15, 20 anos eu não vou querer abandonar tudo, porque eu sou super acadêmica no fundo. Dentro de mim tem alguma coisa muito acadêmica que eu não vou querer sentar e estudar um pouco e trabalhar, e, enfim.
não fecho a porta, mas hoje eu não me imagino. Hoje eu adoro o que eu faço. Faria todo esse percurso de novo. E não esqueça da gente quando for presidente da Gerdau, hein? Né, É isso Thiago? aí. É isso aí. Não esqueça dos amigos, né? Por favor. Quem acreditou em você no começo, né? Então, É. tá. Meu Ah, Deus. Jéssica, super legal essa sua sinceridade em dizer que já pensou em mudar. Uhum. Tem muita gente que às vezes tenta passar uma certeza na carreira que as pessoas que estão chegando agora pensam, nossa, essa pessoa tem tanta certeza, eu não tenho certeza alguma, né? E é Acho que ninguém tem, legal, né? e é legal uma pessoa como você que galgou posições super interessantes na sua carreira e tem uma carreira sólida, mostrar que você também tem certezas e você também tem tentações das mais diversas, financeiras, profissionais, todos temos ego, todos temos ambições, mas a gente precisa dosar isso, talvez, equilibrar os pratinhos para ver o que é que faz mais sentido para a gente. Até a gente que está do lado do escritório mesmo, várias vezes você pensa, será que eu não quero ir para a empresa? Será que eu não quero ir para um escritório maior ou para um menor? Ou fazer um LLM e ir lá para fora? E às vezes tudo isso no episódio de uma semana, ou às vezes tudo isso no mesmo dia. Uhum. No mesmo dia. É, então, eu acho que tem que procurar o lugar que mais lhe satisfaz, procurar ser feliz e realizado na carreira. Parece que é o farol ali para todos nós, mas fazer as coisas com calma, pensar bem, para que a gente possa tomar decisões assertivas, assim, talvez com menos chance de erro, né? Porque nunca, não dá para mitigar a chance de erro. A gente pode se movimentar, se arrepender e depois voltar atrás, o que super é normal, acontece, é melhor que você volte atrás logo, talvez, mas tentar pensar bem para mitigar a chance de erro. Passando para um outro assunto agora, Jéssica, a gente ainda vai voltar para falar de uma história profissional, Vini, porque o assunto me interessa, então eu vou ser um pouco Eu vou egoísta e vou voltar fazer nele. isso. É isso. Mas, é, já que a gente está falando do mundo corporativo, vamos continuar aqui e eu queria te perguntar uma pergunta tradicional nossa, que é a pergunta das habilidades do jovem. Quais habilidades você acha que são habilidades interessantes para o jovem se destacar no mercado, para que ele possa ter uma carreira de sucesso? Mas eu queria que você respondesse um pouco no seu viés, assim, na sua experiência, pensando talvez em um modelo de jovem que trabalhe com você hoje, ou um advogado que chegou aí e está na sua equipe. Quais são as características que chamam a sua atenção? Você pensa, nossa, eu quero esse cara aqui, quero que ele toque carreira comigo, no que eu puder ajudá-lo, eu vou fazer, porque ele tem as características que eu acho que são necessárias para um jovem de sucesso no mercado. E só complementando, Jéssica, me Hum. perdoe pegar a palavra, mas colocando um tempero na pergunta do Ti, assim, é, o que que você acha? Tudo bem que a sua resposta pode ser parcial, mas se você tem certeza que não dará uma resposta parcial nesse caso. O que que Não, você não. acha que a Jéssica fez para se destacar dentre 16 mil pessoas lá atrás? Tá Complementando a bom. pergunta do Ti. Primeiro vamos pro Tiago aqui. Eu não vou dar nome, porque eu não quero que ela seja roubada depois disso daqui pro ar, tá? Mas eu tenho uma advogada na minha equipe que eu falo que ela vai ser a minha chefe em algum momento da carreira dela. É fato. Ela é melhor do que eu. Tem 22 anos. Ela é melhor do que eu. Ela tem muita habilidade, ela sabe pontuar as coisas sem sair da linha, né? Uma menina equilibrada e com muita fome, muito apetite acadêmico, e ela quer fazer, ela quer crescer. Isso eu sempre tive, mas eu era um pouco destemperada com 22 anos, tá? Uma pessoa muito, né? Imagina, se eu tô assim, a senhora, imagina com 22 anos. Então, o que que eu acho que é essencial no jovem, tá? O que que eu olho assim e falo, meu, você olha o mundo corporativo, as pessoas entram pelas habilidades e elas se derrubam pelo comportamento. Empresas são locais relacionais. Você não consegue trabalhar se você não tiver o mínimo de noção de comportamento básico humano, tá?
Eu hoje, para conseguir documento, eu tenho que ter um bom relacionamento com a área fiscal. Eu tenho que me comunicar bem com a SSG, com a área de folha de pagamento para o previdenciário. Eu tenho que saber alinhar o que eu vou fazer com os executivos da empresa. Então, assim, se você não sabe fazer esse meio de campo, você não trabalha. Que advogado que faz defesa sem documento? Que advogado que valida uma estratégia sem saber como se comunicar com os executivos? Então, eu acho que o técnico é o mínimo, o técnico é de onde todo mundo deveria sair do conhecimento, mas é o comportamento que derruba as pessoas ou é o comportamento que faz elas crescerem, na minha opinião. É tão simples quanto, tá? Porque você pode ser o melhor técnico da vida. Se você tem problemas de relacionamento, em algum momento isso vai. Ah, Jéssica, mas eu trabalho aqui, eu vejo pessoas, eu acho que a longo prazo isso é castelo de areia. Eu não vejo hoje essas pessoas conseguindo galgar cargos mais altos, porque fica sempre assim, é muito bom, mas eu acho que todo mundo que chegou lá é muito bom, mas tem algum adicional que eu vejo hoje, que é o comportamento, a postura. Então, é uma pessoa ética, é uma pessoa que faz o certo, é uma pessoa que se posiciona, que ela fala as coisas que as outras pessoas têm vontade de falar e não falam. E aí, puxando o gancho que o Vinícius me perguntou, por que fui eu e não as outras pessoas que estavam no caminho? Eu acho que eu tive um pouco de sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu não vou descartar um fator que eu desconheço, mas eu tenho algo que é eu sei o que eu quero. Eu sempre soube o que eu queria. Por mais que eu tenha mudado 500 vezes, tá, Thiago? Que eu mudei um monte de vezes. Eu acho que assim, fui me adaptando ali às oportunidades que apareceram. Mas eu sei o que eu quero. Eu sempre me posicionei com muita clareza do que eu queria, e aí as pessoas falam assim: ai, Jéssica, mas você fica falando. Gente, o teu gestor não tem tempo de cuidar da tua carreira do jeito que deveria. Manifesta teu interesse, diz o que você quer. E ambição é um troço que move a gente para frente, sabe? Que faz a gente acordar de manhã, acordar 4h50 da manhã para começar o dia, porque você quer algo melhor para a tua vida. Eu não estou cobiçando o que é do outro, eu quero o meu espaço. E eu sempre lutei pelo meu espaço. Eu acho que eu não era a melhor opção técnica no momento, quando eu entrei na CSN, mas eu com certeza era a pessoa que mais queria estar ali e que ia fazer o que precisasse para estar naquela posição sem passar por cima do outro. Então eu acho que o que fez o diferencial na minha carreira foi saber o que eu queria. Por mais que eu tenha mudado de ideia algumas vezes aí no meio do caminho, né? No processo seletivo da CSN, eu estava quase indo embora no último dia, porque ele era um business game e era fazer rodar uma empresa. Então, eu estava lá com um monte de engenheiro, administrador, e eu não fazia ideia como é que funcionava aquilo. E a minha empresa, na última rodada, ela quebrou. Ela estava, assim, com muito estoque. Então, eu estava em último lugar e eu estava prestes a desistir. E aí, na hora do almoço, um diretor que estava lá da CSN, ele falou assim para mim, ele viu que eu estava, já arrumando minha mochilinha, né, para me mandar dali. E aí ele fez um discurso motivacional para quem estava lá. E ele falou assim, gente, uma oportunidade como essa é tipo um trem. Ele vai passar, vai abrir a porta. Ou você pula, ou você pode ficar esperando um trem desse passar de novo e não vai passar. E você vai ter que pular com o que está na mochila, você vai ter que levar o que você tem. Então, eu pularia. Aí eu falei, cara, o cara tem razão, né? Eu já tô perdida mesmo, não vai dar em nada, vou voltar. O que que eu fiz nesse business game à tarde? Eu vendi a minha empresa toda a preço de custo mais um. Eu não podia fazer dumping, né? Não podia vender abaixo. Então eu vendi tudo, do estoque ao maquinário, eu cedi os empregados, e aí eu saí de último lugar para primeiro. Não interessa, minha empresa não ia existir depois daquilo, mas era a última rodada, né? Eu fui no tudo ou nada. Eu acho que eu sou muito intensa, eu sempre vou no tudo ou nada. Então, eu acho que foi isso que fez a diferença na minha carreira. Tem coisa que dá muito certo, tem coisa que deu muito errado. E aí eu recomendo quem estiver aí assistindo e estiver curioso para entender o nível de errado que dão as coisas que às vezes eu faço no nível kamikaze, joga no Google Gerdau multa de litigância de má-fé. Fui eu em 2020, então vale a pena. Ó, tem uma coisa que é pacífica aqui, eu consigo ler o Hum. pensamento do Tiago pelos olhos. A Jéssica certamente é a mais sincera de todas as pessoas que passaram aqui, e isso é ótimo, assim, isso é ótimo. Claro que não é um demérito das outras pessoas, mas é só um mérito seu. Eu me identifico bastante, assim, porque, na verdade, eu há muito tempo não vejo uma pessoa mais velha, principalmente depois dos 30,
falando que era um jovem com, fazendo o link aqui, com temperança, né? Uhum. E eu percebo o quanto o jovem com temperança sai na frente dos outros, mas é muito na frente dos outros. O jovem equilibrado, que às vezes não se exalta, o jovem é muito intenso, né? Eu falo por mim, então, eu há 10 anos atrás, eu não queria pensar em nada assim e achava que estava certo em tudo e que tudo conseguiria contornar para a minha posição. Então, acho que a síntese da fala super importante da Jéssica é a temperança para o jovem, assim, e o quanto isso é importante, quanto eu percebo isso em todas as pessoas. Mas partindo aqui para o próximo ponto, Jéssica, uma pergunta técnica, mas que você não precisa naturalmente abordar de forma técnica. Você Uhum. passou por eh, três das maiores empresas do país, empresas listadas em bolsa, que muitos de nós têm o papel delas, e, mas enfim, assim, aí fica a seu critério. Se você puder falar de um caso marcante em cada uma dessas empresas, a gente vai ficar muito satisfeito. Se você lembrar, naturalmente, né? Nossa cabeça não é um hardware, mas se você puder tratar de um caso importante em cada dessas empresas, e sob a palavra importância, sob qualquer aspecto, tá? Não precisa ser o mais Uhum. importante para a empresa, mas o mais importante para a Jéssica. Não sei se você já estava na Gerdau, não sei quando que é o auto de infração do ágio, né? Acho que é anterior à sua entrada, o maior. É anterior e eu já acompanhava o ágio da Gerdau enquanto CSN. Quem Então, não acompanhou o famoso aham, ágio da Gerdau lá em 2015 com o voto do Guerreiro, depois caiu o voto do Guerreiro? Qual tributarista não aham. acompanhou, Então, por né? favor, fique absolutamente à vontade, a gente vai ficar super feliz e contente se você puder e lembrar mais uma vez de um caso marcante para você em cada uma dessas empresas. Claro, eu acho que assim, gente, eu na CSN, por ter entrado tão jovem, você não dá para o jovem o ágio para ele cuidar. Não vou aqui falar que eu era júnior e cuidava do Big Jump da CSN ou do ágio da Anamisa, tá lá, tá na nota explicativa, qualquer um pode ler. Não, não era o meu caso. Eu fui a pessoa na CSN que começou com os 1.000 casos de SS que a CSN tem. Depois eu fui evoluindo, fui conversando. Ah, óleo previdenciário, óleo previdenciário. A CSN tinha um caso bem emblemático lá da 169 NFLD de prestador de serviço que foi atuado de uma vez só, depois foi desmembrado. Eu cuidei muito de CMS, basicamente CMS do Rio de Janeiro. O ICMS lá, a maior discussão que a gente tinha era de material refratário. Foi o primeiro caso grande que eu fiz internamente e ganhei pela CSN. E eu acho que eu ganhei muito porque eu conhecia processo siderúrgico, então eu cheguei em conselho de contribuintes para defender. E eu falei, gente, eu não estou aqui para ensinar os senhores, não, que material refratário é material que se consome no processo produtivo, não agrega no produto final, que mas que ele sim protege material, protege a indústria, protege a panela refratária, a Gusa vai a 1.620, acho que fez a diferença na minha vida. Passei depois para discussões grandes de crédito de PIS/COFINS e IPI, que no processo siderúrgico são discussões muito relevantes, e a gente está falando de 4.000 itens utilizados no processo produtivo, então fez muita diferença eu entender bem esse fluxo, né? E eu tive um líder lá na CSN que foi do CARF, então ajudei muito ele, que era o Rodrigo Miranda. Aprendi muito com ele, um monstro de direito tributário. Acho que a minha base de direito material aprendi com ele. E não vou falar que eu não li o ágio da CSN, que eu não conhecia, o Big Jump, mas não era o caso que eu, no começo da carreira, cuidava. Fui cuidar para o final da carreira apoiando, né? E na Bung, a Bung já era uma empresa com outro tipo, um outro perfil de discussões, por ser uma empresa mais conservadora. Então, quando eu olhava a parte de indiretos, eu tinha discussões menos relevantes do que eu tinha na CSN e tenho hoje na Gerdau. Eu tinha muita discussão de transporte, né, de Mato Grosso, do ICMS, a discussão de origem versus destino, e tinha o ágio. O mercado do agro, ele sempre topou as grandes discussões de ágio, né? Ele sempre tocou porque é um mercado muito fruto de incorporação, e aí eu tive lá a chance de conhecer bem a fundo o time do Maris, que era quem tocava o ágio da Bung, um time espetacular. Eu vi que a Fabi veio aqui também, né? Então ela, o Bruno, atendeu a gente lá, time muito bom.
Então foi um caso bem emblemático, bem marcante. Eu acho que eu aprendi mais diretos na Bung do que na CSN, porque eu já fui mais sênior. E aí, quando você vai mais sênior, foi meio que um movimento natural. Então, eu era uma advogada 100%, eu diria, de indiretos, mas que quebrava um galho em diretos, e na Bung eu tive a chance de aprender diretos mais a fundo, porque foi minha primeira carteira. E a Gerdau já foi um desafio completamente diferente para mim, né? Eu entrei, para princípio, para a vaga de indiretos, com algumas discussões grandes, principalmente discussões de crédito. Quem olhar o balanço da Gerdau vai ver que a gente tem discussões de crédito de indiretos muito relevantes, tem 2 bilhões de PIS e COFINS, quase 450 milhões de IPI, 600 milhões de ICMS, a discussão é basicamente de crédito, a Gerdau era um pouco mais ousada no critério de apropriação, mas a parte de diretos da Gerdau e de oportunidades tributárias, ela é hoje o que me fez ter algum tipo de destaque, tá? Então, quando começa a pandemia, naquela revisão que a gente fez de oportunidades tributárias, eu tive alguns casos de muito relevo lá dentro, muito destaque. Quem acompanhou as publicações de mercado viu que a gente teve resultados bem expressivos em Eletrobras, a discussão de ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, as discussões de crédito de PIS e COFINS sobre aquisições de sucata, né? Então, se você olhar esses resultados relevantes, eles estavam muito ligados a conhecer do negócio. E eu acho que foi isso que fez a diferença nesses grandes casos, que foram resultados, assim, foram resultados de bilhões. O ágil é um processo que ainda não acabou, né? A gente tem hoje 9 bi divididos em três justiças federais, então eu tenho um pouco na Justiça Federal do Rio de Janeiro, um pouco na Justiça Federal de Minas Gerais, um pouco na Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Hoje os casos do Rio Grande do Sul estão no STJ. É o primeiro caso, né, de ágio entre partes relacionadas, a princípio, que seria julgado pelo STJ, e o ministro Herman Benjamin, ele questiona se não tem uma afetação de um movimento paralelo ali, que é do custo do seguro-garantia. Então, a princípio, o caso está parado. No último mapeamento que a gente tinha feito, são 11 decisões favoráveis, né, de ágio entre partes relacionadas judiciais, dos quais 5 são da Gerdau. Então, a gente sempre acreditou muito na tese, não por acreditar que a legislação sempre previu, apesar de a gente acreditar, sim, que a legislação previa, tanto que só em 2014 que ela proíbe, né? Mas porque a operação realmente foi realizada, gente. Aquela segregação de negócios que gera o direito de amortização do ágio entre as 3 unidades de negócio, né? Então, Gerdau Aços Especiais, Gerdau Aço Longos e Gerdau Aço Minas, a operação ainda existe. É exatamente como a gente está dividido até hoje. Então, a operação foi feita lá em 2005 e 2023 ela continua. Não foi uma operação gerada apenas para fins específicos, né, de amortização do ágio. Então, eu acho que a gente tem muita discussão ainda pela frente. Os valores são muito expressivos, né? A gente está falando de 9 bilhões de reais. E nem sempre com votos racionais, mas sim votos consequencialistas, às vezes, né? Você olha algumas decisões e fala, os valores astronômicos, o presente de Papai Noel. Gente, a realidade, a empresa é gigante, né? É óbvio que os valores iam ser astronômicos. E quando a gente pensa num país que demora 10 anos para julgar um processo administrativo, com o Selic, ontem a 13,25, mas até então, a Selic a 13,75, qualquer valor, ele vai acruando juros ali, e a gente está falando depois, no final do dia, de um valor astronômico, quando o principal era muito pequeno, né? Então, enfim, acho que são esse é um bom resumo aí da minha vida tributária. Ai, quem nunca estudou os casos da Gerdau, né? Na Não é? pós-graduação, meu Deus. Será que tinha que estudar na graduação também, direito tributário? Talvez com um pouco complexo demais, né? Eu acho que você deve ter saído sem entender nada. Não, mas eu não. Tô questionando se deveria, não. Mas eu só vi, eu Hum, só vi, eu só vi na pós-graduação. é. Acho que no IBDT também. Bom, eu prometi e vou cumprir. Vamos voltar agora para o mestrado profissional, Jéssica. Conta um pouco como foi a decisão de fazer um mestrado. Pelo visto, você não ficou tão chateada assim com a GV, porque você voltou para Não, lá, voltei. voltou para lá para fazer o mestrado. Então, alguma coisa boa lá você viu. E nós temos vários amigos que fizeram GV. O Vini fez GV também Uhum. na especialização. É uma instituição super respeitada, mas conta por que você escolheu a GV de novo. Fala um pouco do mestrado, da experiência.
Você falou que é uma pessoa super acadêmica, mas fez esse mestrado com viés um pouco mais profissional. Eu vejo que várias pessoas de empresa optam por mestrados assim. A GV tem um programa muito interessante com professores de mercado. Eu vinha conversando super recente com alguns amigos que estão fazendo o programa agora e me falando que, apesar de ser profissional, há uma bagagem acadêmica muito Bem forte. forte. em- Sim, que não, você não tem que ler muito, tem que escrever muito, tem que produzir muito. Uhum. Então, conta um pouco como foi, sobre o que você escreveu, como foram os desafios, você conseguiu se relacionar bem com as pessoas, valeu a pena. Então, vamos lá. Por que que o mestrado profissional e não acadêmico? Em algum desses feedbacks da minha vida, e lembra que eu falei que eu sempre escuto o que as pessoas falam, não necessariamente eu vou usar, mas eu escuto e eu reflito. Um líder meu falou assim: Jéssica, você é acadêmica demais, às vezes você desembesta a falar na reunião, eu olho para a cara das pessoas, elas não estão entendendo o que você está falando. Você está falando com o executivo, Jéssica. Eu entendi que você sabe, tá tudo bem, mas assim, 20 minutos discorrendo sobre a hipótese de incidência talvez não faça sentido naquela reunião. Eles só querem saber se pode ou se não pode. Vai pagar ou não vai pagar? Aí, às vezes, eu soltava no e-mail de 3 laudas. E ele falava assim: Jéssica, o executivo não quer saber. Quer mostrar que você fez? Bota no anexo, mas em 3 linhas coloca sim, não, risco, vamos ou não vamos. E eu tava com isso na cabeça, já tinha feito 2 especializações, e aí surgiu essa possibilidade do mestrado profissional. Olhei a grade e falei, faz sentido. Porque eu sei que a GV não ia fazer um mestrado profissional que não tivesse densidade, porque eu tinha muito medo de fazer um negócio que eu não fosse estudar o suficiente, que eu não fosse me aprofundar. Mas eu achei assim, um programa espetacular, porque ele trouxe essa densidade acadêmica que eu adoro, muita leitura, muito material, eu produzi muita coisa, mas ele tinha uma pegada, os meus colegas de sala, nem todo mundo era de empresa, tinha gente de escritório também, mas tinha muita gente com muita bagagem já. Galera com 8, 10 anos de formada, eu era mais nova, né? Ou talvez uma das, mas eu acho que ele trouxe essa pegada de trazer a prática, conciliar a prática. Então, tinham discussões muito profundas do ponto de vista prático. Então, a gente estudava muito e dentro da sala de aula tinha muita gente com muita bagagem prática para discutir as coisas. Então, eu acho que isso fez toda a diferença na minha carreira. Eu dei um salto, eu acho, de desempenho, e todo mundo fala assim: ah, mestrado, você não vai aproveitar tanto. Eu aproveitei muito, eu mudei. Eu acho que eu aprendi a dialogar melhor, eu aprendi a me expressar melhor sem abandonar a bagagem. Porque tem muita gente que fala super bem, mas não tem nada, né? Tipo, a gente brinca que é o chantilly. Apertou, sobrou um tetinho no final, assim. E o negócio do mestrado, eu em 2015, quando eu comecei a aplicar para o mestrado, eu era advogada sênior. Eu acho importante contar isso aqui, porque muita gente desiste, porque assim, é muito caro o mestrado da GV para quem está começando a carreira. Eu basicamente pegava o que eu ganhava e entregava para a GV. Assim, tão simples quanto, né? Eu não tinha R$ 1. Eu fiquei com o mesmo sapato trabalhando 2 anos, porque eu não tinha R$ 1 para pagar aquele mestrado. Então, foi muito esforço fazer aquilo, então eu dei muito valor e mudou a minha carreira. Então, hoje eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei sem a GV. Ah, mas foi só a GV, não poderia ter sido em outro lugar, eu não sei. Foi a GV porque a GV me deu a bagagem acadêmica, me fez conhecer pessoas, né? Eu fui para a Bung por uma pessoa que eu conheci na GV, e aí eu tive tempo de terminar o mestrado. Tu percebe como as coisas foram em cadeia, né? E para mim, eu teria feito todo esse percurso de novo, apesar de no momento ter sido mega desafiador. Eu não tinha R$ 1. Eu estudava e trabalhava o dia inteiro, uma média de 300 a 400 páginas aí de leitura na semana. Então foi punk. Bacana. E viu? Tá esclarecido, Thiago. Tá, tá esclarecido. Nossa, eu fiquei com medo agora desse trabalho todo que a Jéssica falou. Eu não- Deve dar para fazer com menos esforço, mas pensa, eu estava usando todo o dinheiro que eu tinha. Era tudo ou nada, entendeu? Então, Ah, nossa, mas se não for para fazer bem feito, né? é Você isso. falou das relações que você construiu e das portas profissionais que o mestrado te abriu, e Uhum, isso é super importante mesmo. Eu não sou de São Paulo, né? Como a maioria de quem nos ouve um pouquinho sabe,
e minhas duas experiências profissionais aqui, tanto no Manris, com o querido Breno, que eu já não trabalho mais lá, mas e agora no Leforce, com o Gustavo, foram os dois meus professores no LLM do INSPER. E além de toda a bagagem acadêmica, foi super importante para minha carreira, porque, claro, né, eu precisei ter aula com eles e me esforçar de algum jeito para me Uhum. relacionar com eles e me destacar na aula de alguma forma, assim. Mas também foi muito importante para abrir portas para mim na carreira. Então, ontem um ouvinte vindo, nem comentei isso com você, um ouvinte do Joventex veio falar comigo no LinkedIn me perguntar, cara, eu queria saber que eu quero fazer ou pós-graduação ou uma graduação em contabilidade. O que é que você acha que eu devo fazer depois que eu me formar? Minha primeira reação foi, cara, não sei, eu não sei se eu consigo dar conselho para alguém, sabe? A minha vida não tá tão assim. Mas depois eu pensei, eu falei, velho, ó, claro que depende muito do seu perfil, mas eu faria primeiro a pós-graduação, porque além da bagagem teórica que você precisa ter, porque o tributário na faculdade é muito leve e muito introdutório, é muito legal para sua carreira, para as pessoas que você vai conhecer do mercado, especialmente se você vai para uma instituição como a GV, por exemplo, ou o INSPE, que tem muita gente do mercado, mas o próprio BDT tem também, apesar de ser em teoria mais acadêmica, tem todo mundo do mercado, acho que ajuda muito a te abrir portas se você se esforçar, se dedicar, para tentar se destacar de alguma forma nas aulas, produzindo, abre portas mesmo. Bom, aí você vai perguntar, né, Vini? Eu peguei aqui a palavra Por favor, e continue. roubei. Continue. Ah, tudo bem, eu vou, já que eu estou falando muito hoje, eu quero fazer uma pergunta que eu gosto muito, Jéssica, que é sobre futuro. Você já falou um pouco que quer ser presidente da Gerdau, É então isso. talvez isso já responda 100% dos meus questionamentos aqui, mas isso que eu acho que é uma característica de quem está em empresa que é muito legal, quando você começa a pegar gosto pela gestão. Eu lembro que a Verônica que veio aqui, que hoje está na Johnson & Johnson, inclusive, Vini, eu falei com ela esses dias, tinha esse intuito de ir para a gestão. Eu acho incrível, tenho alguns amigos que estão em empresa que pensam também nisso. Mas fala sobre seus planos. O que é que você pensa no doutorado? Qual o próximo passo na carreira? Pessoal também, assim, já tá talvez enveredando um pouco para falar não só da vida profissional, quais são os seus desejos, ambições e sonhos, tá? Pessoal e profissionalmente, e como é que você pretende realizá-los, se for que é uma pessoa muito de metas. Então, Eu sou de metas. Mas você sabe que depois que eu acho que a gente atinge algumas, eu continuo com metas, mas eu descobri que elas não são tão fixas assim, tá? Eu acho que por muito tempo eu me botei metas muito rígidas de coisas que acabaram que eu mudei de ideia. Então, o que que eu tenho de meta hoje, tá? Pensando em vida pessoal e profissional. Eu sou uma pessoa muito focada com saúde. Eu acordo 4h50 da manhã para treinar. Então, eu espero continuar reduzindo meu percentual de gordura corporal e ganhando massa magra. Isso é uma meta pessoal. Eu sigo dieta, eu carrego a minha lancheira. Eu faço isso há muito tempo, então esse é um ponto. Eu já sou casada há 10 anos. Um dia eu vou querer ser mãe. Eu continuo incentivando aí que as mulheres povoem o mundo, apesar de eu ter medo, mas um dia serei mãe, então é um plano da minha vida pessoal. Gostaria de ter mais cachorros, mas eu já tenho uma que é bem maluca, a Catarina. É um ponto, tá lá no meu Instagram, quem quiser olhar. Vida profissional. Sim, serei presidente da Gerdau em algum momento, isso todo mundo está sabendo lá. Qual é o caminho que eu vou percorrer para isso? Eu ainda não sei, o pessoal brinca que eu atiro para todo lado, né? Porque, lembrando, eu sou uma pessoa que aproveitou as oportunidades que a vida deu. Então, o que eu tenho traçado de maneira bem objetiva é desempenhar da melhor forma possível os papéis que eu tive a oportunidade de
de atingir. Então, eu fui de gerente de indiretos a gerente de indiretos, diretos, depois o previdenciário, depois o aduaneiro, eu virei gerente geral e hoje eu tenho contratos também, recentemente agora. Então, eu soube aproveitar as oportunidades que apareceram. A Gerdau é uma empresa, hoje que eu estou, né, de oportunidades, então, que ela reconhece os profissionais que se esforçam e se dedicam. Então, pretendo seguir fazendo isso. E eu me cocei um pouco quando eu vi que a GV liberou o doutorado para o ano que vem, o profissional. Então, talvez, só talvez eu me inscreva já. Talvez eu tenha avisado aqui em casa que eu vou tumultuar tudo de novo, né? Porque foram muitas madrugadas. Meu marido jogando videogame zerou vários jogos aqui para eu poder escrever, estudar, enfim. Então, talvez vocês vejam isso ano que vem aí, não sei. Vamos ver. Tô Mas que nesse legal. plano. Só para complementar a pergunta do Tia, é sempre a nossa última pergunta. Infelizmente, que o papo tá bem legal. Mas conta um pouco o que que a Jéssica gosta de fazer fora da Gerdau, fora do mundo acadêmico, fora dos livros, dos acórdãos, dos julgados do CARP. Você já falou que acorda cedo para treinar, mas se tem algum esporte que você gosta de fazer, se você gosta de fazer alguma coisa com seu marido e a sua cachorra. Eu digo isso porque aqui em casa a Filó vai com a gente para todos os lugares, né? E a Gabriela é, já arrumou problema, porque é veterinária, e tem uma lei aqui no Rio que autoriza agora os cachorros a entrarem nos mercados, aí só que a lei tem que ser regulamentada, aí eu tenho que explicar para ela o que que é regulamentação de uma Ela lei. diz, tem a lei, eu posso, né? Exatamente, Jéssica, Filó exatamente. é mais limpa que algumas pessoas que entram aí, não é? É isso. Você já sabe, Não, então, mas assim, o conheço. que vocês gostam de fazer? O que você especificamente gosta de fazer? Tá, essa vocês não estão preparados para essa resposta. Eu acho que assim a gente encerra com chave de ouro, mas meu marido e eu, nós somos viciados em ir para Orlando. Então, a piada da vez é o seguinte, Jéssica, já não te vejo há 2 viagens, né? Que a gente vai, sei lá, 2, 3 vezes por ano. Isso é um... E às vezes sem muito planejamento, do tipo, tem um feriado, 7 de setembro, vamos emendar aí, vamos. E a gente vai. Aí você pensa, a pessoa não cansa de ir em parque? Não, não canso. A gente, né, enfim, a gente tem esse pequeno desvio de caráter aí, que é ser o povo de Orlando, meu marido e eu. Graças a Deus funciona, porque somos os dois. Imagina se alguém que é cult, que curte cinema, que curte museu, viagens de... Não é o nosso caso, a gente gosta do outlet, a gente gosta de ficar suado lá na Disney, cansando, com bolhas nos pés. Esse é o nosso tipo de programa, tá? Então, sempre que tiver algum tempo, eu estarei lá. É isso. De hábitos pessoais, né? O que me recarrega, eu adoro treinar. Eu gosto muito de musculação. Jéssica, não tô vendo super trapézio. Não, sim, minha genética é uma droga, mas eu gosto. É algo que me faz muito bem. Acordar de manhã, o desafio da carga, o desafio do peso, sair morta, cansada, viver com dor. Sim, eu gosto. Eu acho que é o que me recarrega para começar o dia bem. Adoro filme, adoro série, e eu gosto muito do gênero trash. Então, qualquer filme de terror trash, B, C, D, é o que eu vou assistir. Adoro, se tiver, sei lá, tubarão, ET, espíritos, é o meu estilo, é isso. Criancinhas assassinas, bonecos assassinos, brinquedos assassinos, é tudo que eu gosto de Filho do assistir. Chuck. Tudo do Chuck, o que talvez levante uma suspeita sobre algum traço de psicopatia minha, né? Enfim. Mas é o que eu gosto, então acho que isso resume um pouco a minha vida. A Catarina gosta de passear, mas ela é muito encrenqueira na rua, então o passeio é rápido. Ela é uma senhora barraqueira, mas acho que Catarina resume nunca bem foi nosso... para Disney, né? Uma pergunta. Catarina nunca foi. Catarina pesa 17 quilos, teria Ah, que o quê? então não, Despachada? Não aí dá, não dá, não não dá. dá. É isso. Essa é a Jéssica, gente. Esse é o pacote. Tem sempre montanhas-russas novas, É. parques novos lá No em É Orlando, offline isso. então aqui, como um companheiro de uma veterinária, eu tenho uma dica um pouco burla a lei para que a Catarina vá com você na, na- nos passageiros ali. A dica é, brincadeiras à parte, a Gabriela fala assim, não, é só dar um atestado de que você necessita
da presença do cachorro, porque você tem algum distúrbio. Eu falo para ela, tá, não se esqueça que você é médica veterinária, tá? Você precisa também do lado do médico humano. Ela, não, mas aí Muito a bom, gente, a muito gente bom. conhece os amigos, É, vão dois laudos, o do cachorro e é. o do tutor, do dono. Nossa Muito senhora, bom. menina, às vezes eu acho que você esquece que tá gravando, velho. Ah, Se alguém chegou até esse momento, isso daí vai ser o de é, menos. é. É Jéssica, isso. muito obrigado. A Eu gente que agradeço. adoramos mesmo. Sua autenticidade chama a atenção. Você é uma pessoa super sincera, trouxe vários insights bem interessantes aqui. Com certeza vai ser super rico para todo mundo que ouviu e para o pessoal mais jovem também que tem dúvidas e incertezas sobre a carreira. Eu acho que você esclareceu alguns pontos dos quais eu considero mais importantes. Vini, obrigado, cara. As últimas palavras aí para Jéssica e obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. É sempre um prazer. Só agradecer Hum. novamente a Jéssica, como eu falei aqui, sem nenhuma complacência, até porque a Jéssica jamais permitiria isso. Eu adorei a conversa, assim, foi muito bacana. O Ti sintetizou muito bem da autenticidade. Acho que as pessoas que são autênticas, elas sempre vão ter algo diferente, assim, e se nós pararmos para pensar, todos os grandes nomes, e aqui eu vou é, um pouco filosofar, os grandes nomes da história do mundo eram pessoas autênticas, né? Um dia desse eu revia o discurso do Steve Jobs lá para Stanford e, é, enfim, acho que com a autenticidade não se faz tudo, mas sem autenticidade não se faz nada também. E, enfim, muito obrigado, Jéssica, te passando a palavra para suas últimas considerações. Tive que botar no mudo que Catarina estava participando. Não, eu super agradeço e, e deixo o conselho aí para quem achar que faz sentido para acreditar em si mesmo. Eu acho que a gente escuta tanta coisa do mundo, de gente que deu certo, de gente que não deu certo, de que é muito difícil, que as oportunidades são poucas. E eu tenho muito em mente que eu só preciso de uma vaga, não preciso de duas, né? Eu só preciso da minha. E saber estar aberto se aquele teu plano mudar no meio do caminho. Esteja pronto para abrir os olhos e aproveitar as oportunidades. O que não quer deixar, não quer dizer que seja o lema aí, Zeca Pagodinho, deixar a vida levar. Mas saber aproveitar quando aparecer uma oportunidade diferente daquela planejada. Eu acho que foi isso que fez a diferença na minha vida, então é o que eu falo para todo mundo. Será que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa? Porque se você não estiver no lugar certo, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você não vai crescer. Você não vai se desenvolver porque é uma cultura que não é a tua, um ambiente que não é o seu. Então, saber aproveitar e olhar esses movimentos, esses sinais e assumir risco, né? Sem risco, grandes riscos, grandes oportunidades. Pode cair, quebrar a cara, mas pode dar muito certo. Então, aproveitem as oportunidades aí que aparecerem. E muito obrigada, adorei ficar com vocês aqui hoje. Legal. Tchau, gente. Muito obrigado pela audiência, pelo feedback enfim. Obrigado, Agradecer também, Jéssica. por último, a Diana, lá do Baixado Médico, que foi quem nos apresentou a Jéssica, que também vai vir aqui no podcast, uma super querida, a gente agradece e aproveita para reforçar o nosso pedido de sempre para nos darem feedbacks e nos apresentarem nomes, a gente está super sempre aberto para tentar ser o mais diverso possível por aqui. Abração, gente! Tchau, tchau.